Olá, tudo bem? Eu sou o professor Enki e estou aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Kundalini. É um tema que muitas vezes é mal interpretado, é até deturpado dentro da prática espiritual de maneira geral. A palavra Kundalini vem do sânscrito, a antiga língua da Índia, e tem como uma tradução literal preso, enroscado. Mas de onde veio esse conceito? Como é que surgiu essa ideia de algo que está preso, está enroscado? Por que aqui no Ocidente se diz, de uma certa forma, que essa Kundalini é uma energia que está ligada à sexualidade? Da onde vem essa ideia de que ela é uma serpente que está enrolada, na base da coluna? Por que muitas vezes se diz que ela é uma energia telúrica, densa, é algo quase que ruim? Da onde vem o termo, depois, precisamos despertar a Kundalini, ela tem que subir, dando uma ideia de que ela vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais purificada. Então, é importante a gente ir destrinchando esse conhecimento sobre Kundalini, trazendo as coisas de uma maneira bem clara, bem passo a passo. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo por conta disso. Espero que vocês assistam até o final. Então vamos lá. Vamos fazer uma viagem aqui até a possibilidade de como era a Índia antiga, na época em que esses primeiros yogis viviam. Então eu particularmente acredito que esse processo que eu vou descrever ocorreu no planeta inteiro, mas talvez tenha se desenvolvido de uma forma mais contundente no subcontinente indiano. Então a gente passa agora a tentar imaginar a seguinte situação. Os primeiros habitantes lá do subcontinente indiano, vivendo nas matas, nas florestas densas, ao longo de alguns berços de rios, e ali vivendo de uma maneira mais integrada com a natureza. Não tinha como ser diferente. Então algumas dessas pessoas, elas passaram pela exposição ao meio, nada porque eram excepcionais, nada disso, mas elas passaram a perceber que existia uma certa ordem que direcionava a relação de todo o meio natural. Então eles passaram a sentir uma espécie de força que permeava o meio, que permeava a natureza. Eles sentiam a ação dessa força quando, por exemplo, caía uma árvore. Essa árvore ela não era simplesmente um empecilho na natureza. Ali os insetos faziam a sua morada, a vida se renovava e continuava a fluir. Não havia impedimentos ou intermitência na propagação e na expressão da própria natureza. Sei lá, de repente eles começaram a perceber que as chuvas caíam na mesma época, que determinado fruto era sempre de uma época, outro fruto de outra época. Eles começaram a perceber esses mecanismos de ordenação que faziam com que a natureza apresente uma certa constância ou continuidade nos seus processos. E eles começaram então a pensar sobre isso, a questionar o que gerava esse tipo de continuidade. Por conta desse ato de estar sempre questionando, de estar sempre pensando a respeito, buscando uma compreensão, esses primeiros, vamos chamar assim, yogis, foram chamados pelos seus contemporâneos de Shramana. Shramana é uma palavra antiga do sânscrito que significa aquele que pensa, aquele que delibera, e que depois, posteriormente, passou a ser traduzida como aquele que busca a verdade. Sim, essa é a origem da palavra xamã também. Com o passar do tempo, a pronúncia foi sendo modificada e Shramana passou a ser xamã. Então, a gente pode dizer, de uma certa forma, que a origem do yoga e a origem do xamanismo são a mesma, não tem uma diferença. Mas voltando a Kundalini, esses Shramanas, essas pessoas que buscavam a verdade, eles então começaram a se questionar. Espera aí, por que em nós essa sensação de continuidade, essa sensação de estabilidade não se estabelece?
Por que que nós, pessoas, não temos essa sensação de harmonia com o meio? Por que que a gente sente incômodo? Eles observaram que os animais, de uma certa forma, não sentiam incômodo. Acontecia algo no meio em que eles estavam inseridos e eles simplesmente continuavam. Não que eles simplesmente se conformavam, não. Eles se adaptavam e continuavam num fluxo de harmonia. Você não via uma expressão de um estresse ou de alguma outra coisa parecida a isso no meio natural. Mas no meio humano isso era comum, né? O rio subia, as pessoas ficavam, oh meu Deus, e agora o que eu faço? Claro, tem que fazer isso, mas existia uma certa sensação de peso por conta da mudança do meio externo. O meio externo causava um incômodo, uma sensação de inadequação muito grande nas pessoas. Ainda hoje acontece isso conosco, a gente consegue inferir, testemunhar isso. Então esses yogis pararam, pensaram para tentar descobrir qual é a causa dessa nossa sensação de incômodo. Por que que a gente fica nessa sensação de incômodo? Eles perceberam que é exatamente essa sensação de inadequação que gera as rupturas, gera a sensação de que a gente não está em constante harmonia, né? Então eles começaram a ponderar e eles chegaram à raiz, segundo eles, à raiz desse problema. Eles começaram a perceber uma coisa que para nós hoje é óbvia. Eles perceberam que o ser humano era, dentre todos os seres, o que tinha autopercepção, que conseguia se perceber como algo distinto do meio em que eles estavam inseridos. Então, na medida em que o ser humano passou a se sentir como algo diferente do meio, gera-se a primeira ruptura. Então, se sentir diferente não é ruim. É natural a gente se sentir diferente. Você se observar e se sentir diferente da cadeira, isso é natural. Sentir diferente da parede, isso é natural. O que não é natural, que esses primeiros yogis começaram a observar, é que além dessa diferença, a gente projetava uma sensação de valor. A gente dizia, sei lá, por exemplo, essa é a minha cadeira favorita, essa é a parede que eu mais gosto de olhar. Então a gente começou a colocar valor nas coisas. E é essa valoração que gerava a sensação de intermitência. Então eles começaram a se questionar mais a fundo. Tá, por que a gente coloca valor? De onde vem essa necessidade de dizer que uma coisa é melhor que a outra? De onde vem essa nossa necessidade de dizer que uma coisa é gostosa e outra é desgostosa? Uma coisa traz sensação de prazer e outra não. Eles chegaram então à conclusão de que a raiz disso, dessas propagações de carência, é a sensação de sermos este corpo e essa personalidade. Então a gente, sem se dar conta, se sente extremamente identificado com o corpo e com os sentidos corporais e com a mente e com toda a capacidade de pensamento, tudo aquilo que provém da mente. Então, eles começaram a observar que a gente chamava de realidade, ou ainda chama de realidade, o que é concreto e real para a gente. Os yogis dizem ser aquilo que é perceptível pelos sentidos, pelo corpo e também conceitualizado na mente. Você não tem uma imagem mental, uma ideia e não tem uma percepção, de alguma forma, física, eu digo que não existe. Então chegamos aí a um ponto. Nós, como seres, estamos extremamente identificados com a ideia de sermos apenas esse corpo e a mente, o estado psicológico, a personalidade que vem com ela, né, que é construída através do uso dela, para ser mais exato. A partir do momento em que a gente se encerra nessas duas identificações, surge uma sensação em nós que é meio conflitante. Todos nós, eu e vocês, nós temos esse conflito ocorrendo agora, porque ao mesmo tempo que a gente concebe como real aquilo que os sentidos corporais e aquilo que a mente concebe como conceito,
A gente tem como um pano de fundo uma sensação que diz que a gente é algo maior. A gente tem aquela sensação da conexão, da união com tudo que nos cerca. A gente tem, vamos dizer assim, a presença do Espírito, né? Os yogis não chamam Espírito, mas para o nosso entendimento aqui, a noção desse Espírito basta. Então a gente tem aí um conflito ocorrendo. No pano de fundo, a gente tem uma certeza que é inquebrantável de que a gente existe, de que a gente é, para além da sensação do corpo e para além das construções mentais. A gente não tem dúvida de que a gente existe, né, para além do corpo e para além das construções mentais. No entanto, a experiência prática do dia a dia nos mostra o oposto, nos dá a sensação do oposto, nos dá a sensação de que se eu percebo, é real. Se eu penso, se eu crio, tem capacidade mental aqui funcionando, é real. Se eu não consigo conceber na minha cachola e nos meus sentidos, é irreal. Então, como é que a gente resolve esse conflito? Como é que a gente vai se sentir novamente pleno? Nós, na nossa maturidade como humanidade, como seres espirituais, a gente começa a fazer aquela transferência de valor. Por quê? Porque quando eu tenho experiências com alguns objetos que me trazem a sensação de prazer, momentaneamente eu tenho a sensação de que eu estou firme, de que eu estou forte, de que eu estou realmente vivendo. No momento em que a experiência de desgosto, a gente refreia e fala, e agora? O que vai acontecer? E agora? Estou sem os pés no chão, cadê o meu chão? Então, a gente tem essa sensação de estar enroscado, de que está preso, a nossa expressão está presa e enroscada, por conta dessa nossa tendência de projetar no que está fora, né, a capacidade de se sentir pleno, firme e forte. Quando, na verdade, o que é preponderante para a gente se sentir feliz, firme, forte, pleno, está dentro, não está fora. Então, a gente, ao longo de toda a história da humanidade, nos tornamos muito extrovertidos, muito dependentes das relações que a gente cria, tá? Imagina com o meio, do que, de fato, das relações que realmente se efetivam aqui dentro. Dentro, eu quero dizer, quando a gente, como ser concreto, vivencia as coisas. Quando a gente transfere valor para um objeto, seja uma pessoa, uma coisa ou uma ideia, um ideal, a gente se esvazia dessa força pessoal. A gente abre mão da percepção da nossa real natureza para reforçar a percepção da mente e dos sentidos corporais. Poxa, Henk, isso é muito difícil. Como é que a gente vai sair disso? Como é que a gente vai realmente viver um estado mais amplo? Um grande yogi indiano chamado Patanjali, que viveu por volta do século 8 a.C., na verdade não tem muito consenso sobre quando ele viveu, ele fala o seguinte: os métodos de purificação são comprometimento e comprometimento. Tem que ter vontade para a gente fazer essa mudança. Você tem que se comprometer com essas suas inquietações que surgem, com esses comichões que surgem, que na verdade é como uma lembrança recorrente da sua essência espiritual. Então você tem que ter tapas, como os yogis chamam, né? Comprometimento. Através desse comprometimento surge uma outra coisinha que o Patanjali falava, Svadhyaya, ou seja, autopercepção. Se você está comprometido em entender quem você é, você tem que ter desenvolvido o sentido de autopercepção, ou seja, o que de fato eu penso? Será que isso que eu estou aqui com ideia na minha cachola é meu mesmo? É fruto da minha experiência direta? Ou será que é assimilação de cultura, de achismo? Será que é um modismo qualquer? Será que eu sou mais um boi seguindo a boiada?
né? O que dentro de mim de verdade é experiência minha? O que é assimilação? O que é achismo? O que é crença? Então Patanjali fala que depois que surge um comprometimento concreto, não, eu quero me conhecer, eu quero ser estável, eu não quero ser como um vagalume que pisca, pisca, eu não quero estar enroscado nas minhas relações de gosto e desgosto. Eu quero transcender isso. Quando você começa a se sentir limitado e quer sair dessa limitação, tem que haver o desenvolvimento de autopercepção, a clareza do que de fato você quer, do que de fato você pensa. Ou seja, de outra forma, você tem que começar a fazer escolhas mais conscientes, escolhas mais lúcidas, né? E bancar a repercussão dessas escolhas, obviamente. Então, a partir disso, né, a gente começa a ter um novo repertório de experiências no nosso dia a dia. E tanto para mim quanto para vocês vai chegar um determinado momento em que realmente, por conta do hábito da gente estar muito identificado com esse corpo e com essa personalidade, vai chegar um momento que a gente vai falar, putz, eu não sei o que fazer. E agora? Dá uma luz aí, alguém me dá uma luz. E aí entra o terceiro aspecto que o Patanjali chama de kriya, ou prática de purificação, que é entrega. Confia nessa força que direciona, que gerencia, entre aspas, a própria natureza, né? A Shakti, como os yogis chamam, Shakti, força e não poder. Que para os yogis a noção de um poder dá reforço a essa sensação do ego, a essa identificação com o corpo e com a personalidade. Então eles sabem que é algo que irradia, é algo que está presente, então eles sentem como uma força. Então no momento em que você não consegue mais deliberar e agir por si só, por escolha, com lucidez, fica quieto, tenta sentir a força, tenta sentir Shakti, tenta voltar a se conectar com a ordem inerente a tudo e a todos. Então esses são os processos que nós chamamos de Kriya Yoga, né? Falando de forma muito simplista, senão o vídeo fica imenso em duração. Então, voltando, Kundalini não é a energia sexual, Kundalini não é uma energia telúrica, que vem lá do magma, né? O magma no centro da Terra. Kundalini é simplesmente uma forma de descrever o estado de consciência em que eu e vocês, em que nós estamos, onde a gente ora se sente firme, forte, brilhando, né? em harmonia com o meio, por conta de termos associado uma relação externa de prazer a uma presença. A gente diz que quando algo está ocorrendo do jeito que a gente espera, a gente diz que a nossa vida tem sentido. Quando algo sai do trilho, a gente perde o sentido, né? Então, essa oscilação, picos e depressões, é o estado que se chama Kundalini. Então, o real despertar ou a ascensão da tal Kundalini não tem nada a ver com uma energia que passa pela coluna, não tem nada a ver com uma serpente, né? Depois, se for o caso, a gente até grava aí mais um vídeo explicando o simbolismo da serpente na tradição espiritual indiana. Mas por hora, saiba, Kundalini é simplesmente o atestado de que nós estamos intermitente na experiência de lucidez, de clareza, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se de repente, é que você quase nem falou da parte da sexualidade, de onde veio isso, vamos gravar um outro vídeo falando sobre isso também. Deixe aí as suas dúvidas, os seus comentários do vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal que sempre que eu coloco algum vídeo novo, você vai receber um e-mail, uma notificação sobre essa nova postagem. Então espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, Namastê!